Oséias 5,15, irmão. Irei, voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarem. Outra vez, acharam, irmãos? Voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarem. Louvado seja Deus. Nós estamos lendo Oséias 5,15. Irmãos, não estamos aqui para trazer uma palavra teológica, mas prática. E eu creio de todo o coração, irmão, ensinando os irmãos aqui que haja um renovo nessa reunião. Por mais que seja uma reunião simples, e nós preservamos a simplicidade, irmãos, nós cremos no coração que a maior disciplina, irmão, a maior disciplina para um cristão verdadeiro é o Senhor se ausentar. Vamos falar a palavra nessa manhã, nessa noite. Já falamos pela manhã. Se ausentar é o Senhor ficar em silêncio. Para uma pessoa que não nasceu de novo, para uma pessoa que não teve experiência com o Senhor, irmão, tudo bem, parece que é bom, não tem problema. E pode estar em nosso meio pessoas assim, religiosas. Eu tenho esse temor, moço, homem e mulher, que pode ficar com a Bíblia na mão, mas não mudou de vida, não nasceu do alto. Mas tem aquele que nasceu, tem aquele que foi batizado com o Espírito Santo no corpo. E sendo batizado pelo Espírito Santo no corpo, ele quer ser governado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo nos batizou no corpo, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, o que nasceu de novo foi batizado com o Espírito Santo no corpo, na igreja, para ser governado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o governo da igreja. Amém, irmãos? Então nós queremos ser governados pelo Espírito Santo, sentir o Espírito Santo, ser movido por Ele, ser abençoado por Ele, ser consolado, confortado pelo Espírito, alertado por Ele, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa está em nosso espírito, está nesse lugar se movendo, mas está em nosso espírito. Então, irmão, quando ele se ausenta, quando ele para de operar, ele se cala, pode ter certeza que a angústia vem. Está aqui a palavra, a angústia chega. Por que a angústia vem, irmãos? A angústia vem porque há culpa. Quando nós temos culpa diante do Senhor, irmão, contra o Espírito, vai vir angústia. Uma angústia terrível. Essa angústia, que até pode chamar de depressão, que for, né, irmão? Essa angústia nada mais é por culpa contra o Espírito. E o Senhor nos chama para quê, irmão? Não relutar, mas se humilhar, reconhecer o erro, reconhecer a culpa, o Senhor voltar e renovar. Então, irmão, não tem outro caminho. Quando o Senhor se cala, não tem outro caminho, irmão. Não adianta relutar, ser obstinado. Precisamos voltar, se arrepender. Glória a Deus, irmãos. Então, se o Senhor está calado na minha e na tua vida, ficou em silêncio, irmão, nada mais é do que o Senhor nos disciplinando. Algo está errado, algo não está certo. E pela palavra que nós entendemos aqui, quando é que Deus se cala e quando nós nos sentimos culpados, irmão? Onde é que está a culpa? A primeira culpa, eu creio, é entristecer o Espírito. A segunda culpa é apagar o Espírito. A terceira culpa é ultrajar o Espírito. Vamos achar, irmãos? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 30. Se nós nos sentimos culpados, olha bem, irmão, em entristecer o Espírito.
Glória a Deus. Acharam? Efésios 4:30. Vamos ler a palavra, irmãos. Olha bem. E não, vamos ler juntos a congregação. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, o dia do Senhor, o dia da redenção, em que nosso corpo será transformado num corpo espiritual. Amém, irmãos? É a redenção, a volta do Senhor, o arrebatamento. Olha bem, toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja o quê? Tirada de entre vós. Olha a maneira, olha como o Espírito é entristecido, irmão, e Deus se cala. Se nós nos sentimos culpados, não entristecer o Espírito, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste o quê? Selado para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Olha bem, irmão, amargura. Olha uma maneira de entristecer o Espírito: amargura, ira. Se for entrar em detalhe aqui, irmão, pessoa amarga, a palavra fala que nenhuma raiz de amargura brotando em vós vos prive da graça de Deus e contamine a muitos. Amargura, a ira, a palavra diz que nós sejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. O que mais? Cólera, raiva, gritaria. Não é próprio de um cristão, irmão, que tem o Espírito de Deus, viver gritando, agressivo. O que mais? Blasfêmia, blasfemar. E toda malícia sejam tirada dentre vós. Pensar com malícia, olhar com malícia, isso entristece. O que mais? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja bem, irmãos, a primeira culpa que eu creio que devemos, que a pessoa que sente a ausência do Senhor, é a culpa de entristecer o Senhor. Se o irmão quer, olha bem a palavra, irmão. Entristecer, eu escrevi aqui, é desagradar-lhe, é desagradar o Espírito Santo, que habita em nós para sempre. Aqueles que acham, irmão, que há doutrinas que a pessoa entristece, peca contra o Senhor, o Espírito Santo se retira. Porque lá em Salmos 51, Davi fala: não me tires o Espírito Santo. Na época do Velho Testamento, o Espírito vinha sobre eles, mas não estava neles. Mas quando nós aceitamos Cristo, irmão, o Espírito Santo vem em nós e habita em nós, e jamais sairá de nós. Então o Senhor não se ausenta. Quando a palavra fala ali, irei para o meu lugar, quando Deus fica em silêncio, é quando Ele não opera, e sentimos esse calar de Deus em nosso interior, porque estamos entristecendo o Senhor. Então o Senhor não se retira de nós. Vamos ver, está na palavra, João capítulo 14, versículo 15 e 17. Acho na Bíblia, irmãos. Entristecer o Espírito Santo é desagradar-lhe. O Espírito Santo habita em nós para sempre. Para sempre é para sempre. Eu nasci de novo. Olha o que diz a palavra, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, irmão. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós conheceis, pois habita convosco, estará em vós. Habita convosco, estará em vós para sempre.
Então, irmão, o Espírito Santo ele pode ser, ele é entristecido por nós. Então o Senhor parece que ele se cala. E a Bíblia fala que quando o Senhor se cala, irmão, fica em silêncio, ele fala que nós temos que se ter por culpado quando vem a angústia de madrugada me buscarão. Nesse sentido, a palavra de madrugada, eu creio, da forma prática, é perder o sono. Pode ver uma pessoa verdadeira quando ela não sente o Senhor operar nela. Quando o Senhor se cala, vem a angústia e as coisas começam a dar tudo errado. Ela não dorme. Por que não dorme, irmão? Ela não está bem, perde sono, ela tem um dia ruim. Por quê? Porque a consciência dela está o quê, irmão? Convencendo ela que está errada, essa pessoa está errada, entristecendo o Espírito Santo em alguma área da vida. Ali tem uma lista, seja blasfêmia, seja malícia, seja maldade, seja gritaria, seja ira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Deus tenha misericórdia. É terrível, irmão, falando sempre essas coisas. Malícia, né? Malícia, ó. Eu tenho, todo mundo tem, até uma criança tem. Quem não tem, né, irmão? Tem aqui, ó, tudo, ó. Tem internet e tudo. Eu posso ver coisas boas, ter uma boa comunicação com as pessoas, mas isso aqui pode ser para mim uma coisa terrível, maliciosa, que possa me amarrar a minha mente, amarrar a minha vida espiritual, a carne brotando, a carne fervilhando, a carne operando. O irmão sabe que é uma guerra contra a carne e o espírito. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Capítulo 5, 17 de Gálatas. Então, irmão, olha aqui, moço e moça. Olha, irmão e irmã, isso aqui, ó, é uma arma. Se não for saber usado, irmão, saber usado, isso aqui é uma arma. A internet pode se tornar uma arma, pode ser uma coisa maravilhosa, um instrumento, pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas pode ser destrutiva se não sabemos usar. Pendendo para o lado da malícia, comunicar coisa maliciosa, ver coisas maliciosas, ver o que não deve ser visto, irmão. É o que está matando as pessoas, irmão. Irmão, tem que falar abertamente, a pornografia está matando família, acabando com as pessoas, irmão. Pornografia está acabando com a juventude, acabando com homens casados, mulheres casadas, irmão. Obreiros, pessoas são vistas, irmão, vendo pornografia durante a madrugada. E pode acreditar, irmão, uma pessoa que tem uma vida plena no Espírito, abençoada no Espírito Santo, há uma aversão para a obra da carne. Ela passa de largo, ela sente mal. Sente mal quando ela vê. Quando ela ouve uma coisa maliciosa, vê uma situação, ela foge, ela sente mal, porque ela está no Espírito. Ela não quer aquilo, porque ela está no Espírito. Mas quando a pessoa tem paixão pelas coisas da carne, e as coisas da carne atraem, olha o estado espiritual dessa pessoa, irmão. Terrível, caído. Por isso eu falo, me ausentarei, irei para o meu lugar, até que se sinta culpado, até que seja honesto, até que se volte para Ele e diga: Senhor, o Senhor não está mais operando em mim, eu estou entristecendo o Senhor em alguma área. Ali tem que haver um arrependimento verdadeiro. Aí o Senhor volta a operar. Então, irmão, eu creio que a primeira culpa pode ser entristecer o Espírito Santo. Eu pergunto para o irmão, para a irmã que está aqui, irmão, para aquele que está participando dessa palavra: o irmão está bem com o Senhor, irmão? A tua consciência, a minha consciência está amarrada em alguma coisa oculta, estranha, maligna, carnal? Somos honestos diante de Deus, irmão? Podemos aparentar para os outros, irmão, mas a vida é infeliz. O cristão é infeliz quando entristece o Espírito Santo. É uma pessoa infeliz. É uma pessoa que ela vai buscar o mundo, ela se agarra no mundo. E a pessoa que entristece o Espírito Santo, que não se arrepende, irmão, ela para de orar, ela para de reunir, ela não tem aquela paixão pela oração, aquela coisa gostosa de acordar de madrugada e buscar Deus, adorar o Senhor. Então, irmão, se nós estamos entristecendo o Espírito Santo, tem que haver um arrependimento. Que o Senhor traga esse arrependimento no Espírito, nos convença nessa reunião e nessa palavra se voltar para Ele. Não vale a pena entristecer, irmão. Não vale a pena se amarrar pelas obras da carne. Não vale a pena buscar coisas fora de Deus, irmão, que é um laço para a tua alma, para a minha alma.
que vai trazer gemido lá na frente. Quem entristece o Espírito Santo, irmão, geme lá na frente. Ele vai sofrer muito. O fim é triste, é horrível. Porque tem pessoa que ela entristece o Espírito Santo, ele ainda é arrogante. Ela vai achar meios teológicos, bíblicos para se safar, falando em graça, falando que a graça é abundante, que isso, que aquilo, irmão. A graça foi nos dada para santificação e não para pecar. A graça não foi dada para libertinagem, mas para santificação. Quando a graça é transformada em libertinagem, é apostasia. As pessoas vão se apostatando da fé, perdem a sensibilidade, se tornam pessoas carnais, terríveis. A Bíblia diz que a mente fica cauterizada e o coração endurecido pelo pecado. Oh, meu irmão, não deixe o coração se endurecer pelo pecado, nem a tua mente ficar cauterizada, tua consciência cauterizada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se tenha por culpado, vindo a angústia, cedo de madrugada me buscar. Oh, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Coisa triste é buscar Deus na angústia, debaixo de disciplina, uma vida amargurada, uma vida amarrada, uma vida triste. Enquanto que no Espírito, quando vivemos no Espírito, temos uma vida alegre, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, fé, esperança. Deus seja louvado nessa reunião. Segundo ponto, irmão, nós podemos apagar. Vamos achar lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É bom ensinar nossos irmãos novos da fé, que estão vindo, que estão amando o Senhor, que querem o Senhor, querem crescer no Senhor. Eu creio, irmão, que nós podemos ser culpados e entristecer o Espírito Santo. E a segunda culpa pode ser apagar. Vamos ler toda a Bíblia aqui, todo o capítulo aqui, ó, capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos achar? Acharam, irmãos? Amém? Regozijai-vos, ó, sempre, alegria. Regozijai-vos sempre. Orai, olha bem, orai sem cessar. Uma vida que ora, que está orando, invocando o Senhor. Em tudo dai graça, porque é o que? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha a palavra agora: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Olha o texto e o contexto aqui, irmãos. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz, ó, vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda, olha outra vez, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também fará. Bom, nós somos selados para o dia da redenção, e aqui fala para a vinda do Senhor. Então veja só, irmãos, como nós apagamos o Espírito. A palavra fala assim: não apagueis o Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Ó, o Espírito Santo, irmão, ele não pode ser apagado. Quando que ele é apagado? O texto que fala, ó, a palavra ordena: regozijai-vos sempre. Viver uma vida alegre no Senhor, orar sem cessar, uma vida de oração, sempre orando. Que mais? Dando graça a Deus por tudo, sem ser uma pessoa amargurada com os problemas da vida, mas louvando a Deus. Não apagueis o Espírito. Aí fala: não desprezeis a profecia, a palavra que é pregada, a palavra que é ensinada. Examinai tudo. Está vendo, irmão? Uma maneira de não apagar o Espírito é o que? Examinar tudo e reter o bem. Examinar o que é pregado, o que é ministrado, o que lemos, sempre examinando tudo e retendo o que? O bom, o que é bom para o Senhor, para nós, para nossa edificação. Temos que reter o que é bom para nós, para nossa edificação. Ó, abstendo-vos de toda espécie de mal. Abstendo, irmão. Abstendo o que é mal, é mal. Abstendo-vos, se livrando, se afastando do que é mal. Essa é a maneira de não apagar o Espírito.
O mesmo Deus de paz vai santificar. Como é que Deus vai nos santificar? No Espírito, completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Olha a palavra agora, irmão: irrepreensíveis. O que é a palavra irrepreensível, irmão? Irmã, é uma pessoa que não está debaixo de repreensão. Ela é irrepreensível. Ela não apaga o Espírito, ela vive no Espírito. Irrepreensíveis para quê, irmão? Para a vinda do Senhor. Fiel que vos chama, o qual também fará. Então veja só, o Espírito Santo, irmão, ele não pode ser apagado. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele quer nos avivar, ele quer nos despertar. Romanos 12:11 fala: não sejais vagarosos no cuidado, mas fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então o Espírito Santo, irmão, em vez de ser apagado, ele quer operar esse fervor em nosso espírito para servir a Deus. Bendito é Deus vivo e verdadeiro. Então a primeira culpa é entristecer, irmão. A segunda culpa é apagar, extinguir o espírito. Quando nós não fugimos do que é mal. Tem pessoa, não tem pessoa, pode ser eu, qualquer pessoa que está participando dessa reunião, vê o mal no olhar, no ouvir, não se abstém, se afasta. Se esse ambiente não presta para mim, esse assunto não presta para mim, o que eu estou vendo não está me edificando. Ninguém precisa estar me perturbando, irmão, me corrigindo, me dominando, pegando meu pé. Aquilo é pecado. Não. Quem tem o Espírito de Deus e zela pelas coisas de Deus, ele foge de toda aparência de mal. Mas quando tem tendência para o mal, começa a ter comichão no ouvido. Irmão, que perigo ter comichão no ouvido. A palavra fala: tendo comichão no ouvido, levantarão doutores para si, para ouvir palavras agradáveis, palavras que não venham contra os erros, contra os pecados da pessoa. Mas nós, pelo contrário, que amamos o Senhor, gostamos de ser corrigidos. Eu não quero que o Senhor se entristeça comigo, não quero que o Espírito se apague em mim. Amém? Irei e voltarei para o meu lugar, até que sinto culpado. Vindo a angústia, de madrugada me buscarão. Se sentindo culpado, é a pessoa, irmão, que já o Senhor não opera nela. O Senhor não está operando. E olha bem, irmão, quando o Senhor não opera em nós, vem as fantasias, palavra mecânica, oração carnal, uma aparência. Eu falava para alguém hoje que está se convertendo agora, um menino casado novo. Eu falei: como é que é a tua esposa? Ela está reunindo. E eu falei para ele: a maneira de tu ganhar a tua esposa é teu exemplo. Não é só orar. Eu falei: tem que ser exemplo para ela. Se você for uma pessoa mudada e a tua esposa vê que o Espírito Santo está operando em ti, não tem, não conta fato, não é argumento. A vida de Deus vai tocar nela. Mas a pessoa quer ganhar alguém da família, quer orar, quer arrastar. Funciona assim, irmão. Mas a vida, quando alguém tem o Espírito verdadeiro de Deus e opera, a pessoa olha a mudança, o comportamento, o equilíbrio. Tem falha, tem fraqueza, irmão, mas tem o arrependimento, tem a vida com Deus. Amém? E a pessoa, o cônjuge, o marido, a mulher se curva. Não tem esse negócio, irmão. Se curva porque está ali um homem de Deus. Como era esse homem? Era caído, era um devasso, era um malicioso, era um viciado, era um homem agressivo. Mas agora esse homem mudou, irmão. O que mudou ele? Que transformação foi essa? O Espírito de Deus. E a própria mulher está vendo aquilo. E o Senhor vai convencendo pela vida dele sem palavra, porque o Espírito Santo está nele. E por o Espírito Santo estar nele, vai convencendo ela. E a esposa logo se rende e vai servir o Senhor. Assim a mulher ganha o marido sem palavra. Da mesma forma, como? Capítulo 3 de Pedro fala que a mulher ganha o marido sem palavra. O Espírito Santo nela, o comportamento, a vida santificada, a vida ungida. Mas convive e via o que era. Agora essa mudança quem fez? Deus, o Espírito Santo. E vai ganhando o marido. A vida vai tocando nele. Bendito é o nome do Senhor. E essa pessoa se rende. Os pais, os filhos, da mesma forma, irmão. Ele se rende, a família é salva. Por que a família é salva? Porque alguém se converteu, o Espírito está trabalhando naquela casa, a luz chegou.
Quando a luz chega numa casa através de uma pessoa, irmão, não tem como toda a casa não se render, toda a treva ir embora, todas as trevas ir embora, toda a família é salva. Bendito Deus vive e verdadeiro. Agora, triste, irmão, é quando o Senhor se cala, quando o Senhor não opera, quando ele fica em silêncio por nossa culpa. Aí ele para de operar. Veja que lar perturbado, irmão. Veja que confusão no casamento. Por que confusão no casamento? Essas brigas, irmão. Lar triste, tédio, depressão. Por quê, irmão? O Senhor está calado na vida dos cristãos, até que sentimos culpados e nos voltamos para Ele. Que o Senhor traga esse arrependimento, esse convencimento, não só a nós, mas para toda a igreja. O Senhor está triste, irmão. O Senhor está em silêncio. De todo o meu coração, eu acredito que há muita fantasia sendo pregada por aí. Muita coisa da alma do homem, muita invenção, muito barulho, muito e muita coisa estranha acontecendo. Porque não é Deus, irmão. O Espírito Santo não opera fora de Cristo. O Espírito Santo, tudo que fala e prega e mostra e opera é para Cristo. E aparece Cristo. É muito homem aparecendo, muita religião aparecendo. Mas quando o Senhor opera, o homem desaparece. Quem aparece é o Senhor. Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Voltarei para o meu lugar, até que sinto culpado. Vindo a angústia, de madrugada me buscarão. Então a primeira, nós podemos ser culpados de entristecer. Segundo, de apagar. E o pior de tudo, o terceiro, de ultrajar. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Capítulo 10, irmão, de Hebreus, versículo 28 a 31. Diz a palavra. Hebreus 10, 28 fala: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e o quê? E o quê, irmãos? Ultrajar o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse o quê? Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31, irmãos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que quer dizer a palavra ultrajar, irmãos? A palavra ultrajar é insultar. Insultar o Espírito. Insultar o Espírito. Voltar atrás, voltar ao pecado antigo, voltar, insultar, irmãos. Nós podemos entristecer, apagar e ultrajar. Voltar atrás, voltar aos antigos pecados, recuar, insultar o Senhor, é isso aí. Pessoa que cresceu, nasceu de novo, avançou, mas de repente ela começa a retroceder, começa a voltar. Coisa triste, irmão. Deus seja louvado. Coisa triste alguém que volta atrás. Tomara que não tenha nenhum irmão que está retrocedendo, voltando àquela velha vida, como o cão que volta ao vômito e como a poca lavada que volta para o despojador de lama, retornando, voltando. Nós temos que avançar. O Senhor está nos quebrantando, amadurecendo em todos esses anos, irmão. Tudo que acontece conosco, o Senhor está nos aprimorando, nos amadurecendo, nos aperfeiçoando. Pode passar 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, e o irmão olhar para trás e não ter aquelas coisas terríveis, culpas. Não pode voltar para a cidade onde saiu, não pode voltar para o bairro onde morava, nem para o estado, porque lá ele foi visto, que coisa terrível, irmão. Deixou manchas, marcas. Não pode voltar para aquela empresa, não pode voltar para aquela escola, porque deixou marcas terríveis. Pessoas que caem,
que retrocede, que volta atrás, que envergonha o Evangelho, ultrajando o Espírito, insultando o Espírito. E a Bíblia fala, horrenda coisa o quê? Cair aonde, irmãos? Essa mão bondosa, amorosa de Deus se torna garra. Dura coisa cair nas garras do Deus vivo. A gente não gosta de falar essas coisas porque acha, tudo é graça, tudo é bondade e misericórdia, irmão, mas chega um tempo, chega a medida do pecado, sabia? A medida de iniquidade, ela chega a um ponto que ela tem que ser tratada, irmão, ultrajando, voltando atrás. O irmão Ananias e a irmã Safira, do capítulo 5 de Atos, Deus colocou a mão, mentindo contra o Espírito Santo. Como é que o Senhor tratou eles, irmão? Caíram nas mãos do Deus vivo, morreram, o marido e a mulher, irmãos, nascidos de novo, da igreja de Deus. Deus tratou com eles com rigor. Por quê, irmãos? Ultrajaram, mentiram contra o Espírito Santo. Nós não vamos brincar com isso, irmão. Dura coisa cair nas garras do Deus vivo. Falamos na reunião aqui domingo, quinta-feira, de repente, aquele que muitas vezes é repreendido a serviço, endurece, será quebrantado de repente, sem que haja cura, irmão. Sem que haja cura, de repente, cair nas garras do Deus vivo. Deus é justo e santo, mas justo. Deus é amoroso, mas justo. Justiça e juízo é a base do seu trono. Irmãos, o Senhor não vai admitir em mim, você, que é servo dele, viver uma vida injusta, mentirosa, que ultraje o Espírito, que voltou atrás. Olha o que diz Hebreus ainda, versículo 35. Não ultrajar o Espírito Santo, né? É não voltar atrás, irmão. É não insultar, é não voltar à antiga prática pecaminosa. Aqui no 10 diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, o reino. Necessitais do que, irmãos? De perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, o reino, reinar com Cristo, vencedores. Portanto, ainda em pouco tempo, lê comigo essa palavra, irmãos, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. O irmão entendeu? Nós estamos falando do Espírito Santo, irmão, logo sempre está aliado à volta de Cristo, está aliado à volta, à redenção, à volta dele. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas, no 38, mas o meu justo viverá do que, irmão? Da fé. Ele não volta atrás, ele não retrocede, ele não ultraja, ele não insulta o Espírito. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, insultar, ultrajar, voltar à antiga prática, a minha alma não tem prazer nele. Agora, veja o 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmão, ultrajar é insultar, é voltar atrás. Não volte atrás. Pode ser a situação que for, irmão. O diabo pode levantar quem for. O diabo trabalhou na cabeça de Ananias, irmão, e o casal mentia junto. O casal caído junto. É uma palavra para o irmão, para a irmã aqui, que a fé é pessoal, irmão. A fé é pessoal. Se eu sou casado e eu tenho um pecado e a minha mulher, irmão, está vendo esse pecado, ela acompanha, faz de conta que não vê, não confronta. Não é porque a mulher sujeita ao marido que fica calada no pecado do marido. Quando está vendo um pecado, já está vendo, não uma acusação, não uma insinuação, ela está ali, ela confronta, vem cá, o que está acontecendo? Ou vice-versa, o marido sendo com a mulher, tem uma coisa errada aqui. Eu noto que tu parou de orar.
conversar. Você pode ver que a pessoa começa a parar de orar, ter comunhão com Deus e ler a Bíblia. Irmão, cuide. Moço que está aqui, moça, vai casar com um homem, um rapaz bonito, maravilhoso, estudado, bom trabalho, mas é um homem de Deus, irmão. É uma pessoa transformada. É uma pessoa de testemunho. É uma pessoa que só casa pela aparência para gemer depois. Então, irmãos, nós temos que ter uma vida sem concordar com o pecado. Ananias e Safira, eles conspiraram contra o Espírito, e a palavra fala que eles se combinaram, e a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre ele e ela. Amém? Lê o capítulo 5 de Atos. Nós não podemos concordar com o pecado em casa, irmão. Eu tenho um filho em casa, eu vou concordar com o pecado em casa se é flagrante, se eu sei de pecado? Aí eu venho aqui, não, irmão, eu sou o cabeça da minha casa, eu vou aceitar o pecado? Se eu sei de pecado, concordar com o pecado? Não, irmão, o Senhor nos conhece, não podemos concordar. Nós temos que entrar em acordo, conversar em casa, orar junto. Tem que haver arrependimento. Glória a Deus, irmãos, para que o Senhor não se entristeça conosco. Olha bem, irmão, quando o Senhor tem liberdade numa casa, um casal que ora, família que serve a Deus, como esse lar é abençoado, como a provisão vem, irmão. Eu creio em época de crise que nós temos a bênção. O Senhor move alguém, o Senhor não vai deixar ninguém apertado, apavorado, desesperado, envergonhado, porque todo aquele que nele crê não será envergonhado em área nenhuma. Irmão, se nós entristecermos, se nós apagarmos, ultrajarmos o Espírito, irmão, a vida é miserável, a vida não toca a Deus, a vida é amargurada, a vida é deprimida, a vida é amarrada. Pessoas são disciplinadas, irmãos, e ela não quer levar em conta que ela está sendo disciplinada. O Senhor se retirou, o Senhor não está mais operando. Qual o caminho, irmãos, para nós? O caminho é se render, é não ser obstinado, é não ser uma pessoa dura. Que o Senhor traga arrependimento para a igreja. O Senhor traga arrependimento verdadeiro, irmãos, sem ficar saindo pela tangente, sem ficar culpando os outros, culpando a situação, irmão. Irei, voltarei no meu lugar até que se sintam culpados. Se sintam o que, irmãos? Não é culpando. Tem pessoa, irmão, que fica culpando os outros, culpando a situação. Não, irmão, se sentindo culpado. Não temos que culpar ninguém. O Senhor só podemos voltar para Ele quando nós nos sentimos culpados. Estou sofrendo esse casamento, Senhor, mas eu sou culpado por ele. Eu não consultei o Senhor. Amém? Meu pai e minha mãe não me abençoaram, me alertaram, não quis. Então, irmão, tem que não culpar ninguém. E como tem pessoa que ela culpa os outros, irmão, não culpa por quê? Fica culpando, não cai em si, não reconhece o seu erro. Mas na medida que vai se arrependendo dos seus pecados, o Senhor a purifica, o Senhor a renova. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Não se torne uma pessoa amargurada culpando os outros. Não adianta, irmão. Quanto mais culpamos, mais o Senhor se ausenta. O Senhor vai estar em nós, operar e nos renovar quando nos sentimos culpados. E logo essa culpa vai embora, porque confessamos, o sangue nos lava, o sangue nos purifica, e os pecados caem no mar do esquecimento. Amém, irmãos? Agora, não entristecer, não apagar e não ultrajar, não voltar atrás, não insultar. Que o Senhor possa voltar para nós essa reunião. Irmãos, tem uma família abençoada. Irmãos, um casamento abençoado. Casamento, que não vive bem no casamento, irmão. Eu falei quinta-feira, eu creio dessa forma. O Senhor abençoa o inocente. O Senhor, Ele guarda o inocente. Mas o Senhor não vai fazer parte, não vai cuidar, abençoar o culpado. A Bíblia fala que o Senhor não tem por inocente o culpado. Então, se eu sou culpado de alguma coisa, não adianta ficar escondendo. Não adianta. O Senhor é com o inocente, o Senhor é com o sincero. O sincero anda seguro. O sincero anda seguro. Crede no vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e
prosperareis. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, se eu não tenho por inocente culpado, ele se retira, ele se aquieta, ele se cala, e a pessoa se bate toda, e age na carne, e se bate. Eu estou falando para cristão verdadeiro que fica se batendo, e correndo atrás da máquina, e apavorado, e a coisa não anda, e não é abençoado, não vem a provisão, é inquieto, perde o sono. Ô irmãos, caminha logo para o psicotrópico, logo já para a bebida, para o mundo. A Bíblia fala, olha, presta atenção, irmão, a Bíblia fala que o vinho, o mosto e a sensualidade tira a visão. Amém, irmãos? Cuidado para não perder a visão, irmão. O vinho, o mosto, a embriaguez, aliado que produz a sensualidade, tira a visão. Que o Senhor não seja entristecido. E a palavra fala: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 18. Que o Senhor seja conosco nessa reunião. Ô irmão, nessa reunião simples, nessa oração simples, o Senhor pode trazer uma renovação para a igreja, para o irmão, para a irmã. Quantos aqui poderão produzir? Talvez não esteja produzido por isso, irmão. O Senhor está calado, o Senhor não está operando, esperando a nossa volta, esperando o nosso arrependimento, esperando que nós nos sentimos culpados de entristecer, apagar e ultrajar o Espírito. Deus seja louvado e glorificado. Deus seja louvado e glorificado, amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Não vos embriagueis com vinho. Tem uma palavra sobre isso aí, irmão. A gente ouve muito, é para mim e para o irmão: o cálice de vinho na janta e no almoço é bom para a saúde, né? Aqui no Nova Brasília um homem ouviu isso: olha, um cálice de vinho é bom no almoço, na janta, é bom para o coração. Estava tomando um garrafão por semana, morreu de cirrose há pouco tempo agora, irmão. Então, irmãos, a devassidão, a licenciosidade tira a visão. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que o Senhor seja glorificado nessa reunião, que o Senhor seja engrandecido nessa reunião. Irmão, mais uma vez, se o Senhor está calado, em silêncio, vamos se arrepender, voltar. Ao sair dessa reunião, não é aqui na reunião, irmão. Ao sair da reunião, ir para casa orar, ter uma semana abençoada, voltar a ser um homem e a mulher de Deus, santo, ungido, cheio do Espírito. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar em nome do Senhor. Vamos orar, irmão, em nome do Senhor.